Fala noiva, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Márcio Oliveira e aqui nesse canal eu ensino tudo que você precisa saber e pôr em prática para que você possa ter a cerimônia de casamento dos seus sonhos, do jeito que você imaginou, uma cerimônia de casamento perfeita, com as melhores músicas, com a banda correta para poder tocar essas músicas, com tudo que você precisa saber e colocar em prática para que você possa ter a cerimônia de casamento dos seus sonhos. São muitas coisas que nós falamos aqui, são tudo que você imagina referente à cerimônia de casamento, eu falo nesse canal aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o tipo de banda que você deve fugir. Eu já falei sobre o tipo de bandas ideais para você poder tocar na sua cerimônia de casamento, mas hoje eu vou falar com você as bandas que você precisa fugir. Não contrate essas bandas, não feche com essas bandas, porque você pode ter um possível problema com eles lá na frente. Você pode acabar se arrependendo de ter contratado essa banda e depois que você já contratou, às vezes não tem mais o que você poder fazer, né? Não tem mais o que você fazer para poder resolver esse problema. Então por isso eu vou falar hoje nesse vídeo as bandas que você deve fugir. Você nunca deve escolher essas bandas para poder tocar na sua cerimônia de casamento ou na sua festa de casamento, em ambas. Olha, quando você vai escolher uma banda para tocar na sua cerimônia de casamento, às vezes você vai numa reunião com a banda e tal, e quando chega lá, às vezes você conversa com eles e tal, você vê a banda tocando, e a banda toca bonito pra caramba, toca tal, as músicas que eles vão te apresentar e que eles te apresentam são músicas espetaculares e tal. Você chega lá e a banda toca super bem e toca muito bem as músicas que eles estão te apresentando no dia e tal. Só que quando você chega para poder apresentar, para você ver a apresentação de uma banda, para você poder talvez fechar o contrato com a banda na apresentação, ela vai te apresentar as melhores músicas que ela toca. A banda vai te apresentar as músicas que ficam melhores, que mais ficaram bonitas, com eles tocando e tal. A música que ficou mais perfeita, que o músico está fazendo o solo direitinho, sem nenhum erro, sem nenhum problema. A música que eles têm o melhor entrosamento entre eles e tal. Por que a banda vai te mostrar essa música? Porque é a música que fica mais bonito eles tocando, é a música que quanto mais bonita essa música tivesse, quanto mais bonita essa música for, quanto mais legal essa música estiver saindo, mais emocionante é para a noiva, para o casal e tal, que está ali assistindo, está vendo a banda tocar essas músicas. E por que eles fazem isso? Porque eles querem que você feche o contrato com eles e tal. Então, por isso que eles vão tocar a música, vão te apresentar as músicas mais perfeitas e tal, para você poder fechar com a banda e tal. Só que existe uma questão. Quando você vai fechar com a banda, você precisa passar para a banda, você precisa falar com a banda que você quer escolher as músicas que você quer tocar na sua cerimônia de casamento. Talvez quando você vai fechar o contrato com a banda, você já precise até ir com o seu setlist pronto, com todas as músicas que você quer que eles toquem e tal. E existem casos de quando você vai lá fechar com a banda fala, não, legal e tal, a gente toca tal música, toca essa, toca aquela, só que no dia do seu casamento você precisa escolher algumas dessas músicas que a gente toca aqui e tal. Nós temos um repertório de músicas e você precisa escolher, dentre o nosso repertório, qual música que você acha mais bonita e tal, qual música que você acha mais legal. E isso é um problema. Você não pode fechar um contrato com uma banda que a banda ela quer que você escolha para tocar na sua cerimônia de casamento algumas das músicas que ela já toca, algumas das músicas que já fazem parte do repertório dela e tal. Porque aquelas músicas ali já estão ensaiadas, tão bonitas e tal, tão bem legais, mas só que tem um porém, né? As músicas para serem tocadas na sua cerimônia de casamento precisam ser músicas que para você é legal e para você é importante. Você chega lá e a banda fala para você que você tem que escolher entre as músicas que eles já tocam, as músicas mais bonitas, as músicas que você quer que toquem na sua cerimônia de casamento, isso está totalmente errado. Porque como assim você tem que escolher entre as músicas que eles já tocam? Pode ser que dentre as músicas que eles tocam lá, nenhuma das músicas é legal para você, pode ser que nenhuma das músicas seja bonita e tal, nenhuma das músicas que te faz lembrar de momentos especiais da sua vida, e aí mesmo assim você precisa fechar esse contrato com a banda, você vai escolher entre essas músicas, sendo que nenhuma daquelas músicas ali às vezes é especial para você.
E mesmo assim você precisa fechar com essa banda e você vai falar para eles, olha, é o seguinte, eu quero que vocês toquem as músicas que eu escolhi e tal. Eu passei um tempo escolhendo todas as músicas que eu quero que toquem na minha cerimônia de casamento. Eu não vou escolher nenhuma das músicas que vocês já tocam, até porque o casamento é meu, o casamento é eu que escolho as músicas da minha cerimônia de casamento. Não eu vou ter que escolher dentre as músicas que vocês já tocam. Isso é totalmente sem nexo. Se a banda falar para você que eles não tocam as músicas que você escolheu e que se for tocar essas músicas que você está escolhendo e tal, eles vão ter que te cobrar um valor a mais porque eles precisam ensaiar a música, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, isso está totalmente errado. A banda ela precisa tocar as músicas que você escolheu. Você vai chegar lá com o seu setlist pronto, olha, eu quero que toque essa música, quero que toque essa outra música, quero que toque... Você vai mostrar todas as músicas que você quer que a banda toque. Não é simplesmente a banda chegar e falar para você, ó, a gente não toca essa música e você tem que escolher dentre as músicas que a gente já toca. Não, isso aí não tem nexo. O casamento, o casamento é seu, não é um casamento da banda. Não é a banda que decide isso. Isso é tão complicado como você chegar lá no dia de você falar com o pessoal que vai decorar a igreja, que vai decorar o local onde você vai estar casando, e eles vão falar, ó, a gente só pode oferecer esse tipo de flor, a gente só tem isso, você vai ter que escolher entre as flores que a gente tem, somente essa. Aí você fala, pô, mas eu não gosto dessa flor, eu não acho ela bonita e tal. E aí você fala, não, tudo bem, eu não quero escolher nenhuma dessas flores. Não, você precisa escolher uma dessas flores aqui. Não tem como, é você que decide, é o seu casamento, tipo, é o grande dia, é o dia mais especial, tipo, da sua vida, é o dia que você esperou por muitos anos. E chega lá, a banda quer escolher a música para você, a banda quer que você escolha dentro do repertório que ela tem, quais músicas para você vai ter que escolher. Isso aí é totalmente sem nexo. Então, se você chegar lá e a banda falar para você, não, você tem que escolher entre essas músicas, ou então, ó, nós não tocamos essas músicas, e para a gente poder tocar, para a gente poder tirar essas músicas, ensaiar essas músicas para tocar no seu casamento, a gente vai te cobrar uma taxa a mais, um valor a mais, pode esquecer. Foge dessa banda, porque uma banda que toca em cerimônia de casamento, ela precisa entender que a cerimônia de casamento é sua, é o grande dia, é o dia especial da sua vida. E não é eles que têm que ditar as regras, não é eles que têm que ditar as músicas que você tem que escolher. O casamento não é deles, o casamento é de vocês. Então, foge desse tipo de banda. Daí no dia que você vai ver a apresentação da banda e tal, que elas vão tocar as músicas para você poder ver, para ver se você se agrada e tal do som que eles fazem e tal, se a música se eles tocam direitinho, se eles tocam bonitinho e tal, se vai ser emocionante, se vai ser legal. Quando chega lá no dia da apresentação, você vê a banda no momento de tocar, tem um músico lá no meio deles lá, e no meio daqueles músicos lá tem um músico que ele está lá tocando e tal, e você começa a notar que o cara, ele tem o volume do instrumento dele está um pouco mais alto, e ele tipo não tem meio que uma dinâmica, não quer tocar no mesmo volume que os outros e tal, meio que aparecido e que quer tipo meio que se amostrar assim, quer tocar e tal, ele quer aparecer na realidade. Se você chegar no dia da apresentação e você vê um músico tocando assim, você vê o músico tocando desse jeito, no volume muito mais alto que os outros e tal, tipo, querendo se aparecer e tal, querendo se apresentar, você precisa tomar cuidado. Na realidade, você precisa fugir desse tipo de banda. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que o músico está tocando na apresentação ali no dia, se ele não tem uma consciência, se ele não tem uma percepção que o instrumento dele não tem que ficar mais alto do que os instrumentos dos amigos dele, dos companheiros, dos músicos dele que estão ali tocando, se no dia ele está tocando desse jeito, na apresentação ele está tocando desse jeito, no dia do seu casamento ele vai fazer pior, ele vai aumentar e vai aumentar muito o instrumento dele, e aquilo que era para poder ser bonito, para ser maravilhoso e para poder ser encantador e para complementar a sua cerimônia de casamento, acaba não acontecendo. Porque o cara vai estar tocando num volume muito alto lá, e numa cerimônia de casamento tem diversos tipos de pessoas. Imagine que tenha pessoas de idade ali perto do amplificador, da caixa de som onde aquele músico está lá tocando, e ele está tocando naquele volume alto e tal, e aquilo acaba chamando a atenção, roubando a atenção
do seu casamento, acaba irritando uma pessoa que está ali, tá, o seu convidado, uma pessoa que você convidou, uma pessoa de idade está ali na sua cerimônia de casamento e o volume daquele músico está naquele volume muito alto e tal, e acaba estragando, irrita os seus convidados. E isso é uma coisa que não pode acontecer, porque no dia do seu casamento, o papel principal é de vocês, não é o músico que tem que aparecer mais, não é o músico que tem que estar com o volume lá no máximo e tal, e se apresentando, e o volume altíssimo. Não, no dia do seu casamento, o músico ele tem que estar tocando em conformidade com os demais músicos da banda. Ele não pode estar lá tocando com o instrumento dele, estourando o volume e tal, e irritando quem está lá no dia, o seu convidado, a pessoa que você fez questão que estivesse lá. Não pode. Se na apresentação o músico estiver tocando desse jeito, pode ter certeza que no dia do seu casamento ele vai fazer a mesma coisa, ou talvez até pior. Então, tome cuidado. Chegou lá, o cara está se apresentando, o cara está querendo mostrar serviço e tal, querendo ver que ele toca bem e tal. E numa cerimônia de casamento, aliás, uma cerimônia de casamento não, em uma banda que toca em casamentos, isso não pode acontecer, porque todo mundo tem que estar no mesmo volume. É como quando você ouve um CD e tal, quando você ouve um vídeo, assiste um vídeo no YouTube lá, e tal, de uma banda tocando e tal, de qualquer tipo de banda tocando, você vai lá ver, a banda está tocando todo mundo no mesmo volume e tal. Às vezes tem um instrumento que está um pouquinho mais alto naquele determinado momento da música, mas daqui a pouco o volume daquele instrumento diminui e tal, porque todo mundo precisa estar em conformidade. Imagine que se aquele músico está tocando naquele volume estrondando e tal, e tem uma pessoa cantando. A pessoa que está lá cantando não vai nem sair a voz dela, não vai nem aparecer a voz dela. A pessoa está lá cantando, o papel principal assim no momento ali na banda é daquela pessoa que está ali cantando a música e a voz da pessoa nem sai, porque tem um músico lá que está tocando num volume estourando. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. O músico ele tem que entender que ele tem que tocar em conjunto, é por isso que o nome já diz, né? É um conjunto musical que está ali tocando, então todos eles têm que estar em conformidade um com o outro, no mesmo volume, todo mundo esperando um pelo outro, para que todo mundo possa aparecer, para que fique algo bonito, algo coeso e perfeito. Não um cara querendo se aparecer mais, não é show. Aquele músico precisa entender que o seu casamento não é show. A parte principal, quem mais tem que aparecer no dia do seu casamento são vocês, são os noivos, e não o músico que quer mostrar serviço, quer ser o mais aparecido de todos. Então, fique atento a isso, fuja desse tipo de banda. Uma coisa que também pode acontecer é da banda que você está querendo contratar para a sua cerimônia de casamento, ela tocar em diversas cerimônias de casamento, mas inclusive no dia do seu casamento, aquela banda ela não vai tocar somente no seu casamento. Pode ser que aquela banda ela toque em mais de um casamento no dia. Por exemplo, ela vai tocar no seu casamento e depois do seu casamento ela vai tocar em outro casamento, em outro local. Imagine que tenha um casamento, que o seu casamento seja no período da manhã e tal, e a banda está lá tocando no período da manhã, e no período da tarde ela vai tocar em outro casamento, no período da noite ela vai tocar em outro casamento. Isso é uma coisa que você não tem como você escolher uma banda desse tipo. Sabe por quê? Porque imprevistos acontecem. Às vezes a banda imagina que vai ser possível ela tocar no seu casamento de manhã e no outro casamento no período da tarde, ou vice-versa, no casamento de alguma pessoa no período da manhã e no seu no período da tarde. O tempo é hábil, dá muito bem tempo de eu tocar nessa cerimônia aqui e dá muito bem tempo de eu tocar nessa outra cerimônia no mesmo dia e tal. E isso às vezes até pode acontecer, às vezes o tempo é possível e tal, mas o tempo que a gente toca em uma cerimônia de casamento, o tempo que dura uma cerimônia de casamento, às vezes é meio que incógnito, assim, você não sabe o tempo que pode durar, o tempo que pode acontecer, você não sabe os imprevistos que podem acontecer numa cerimônia de casamento. Às vezes você está lá contando que a cerimônia de casamento vai durar 1 hora, vai durar somente isso, e a minha cerimônia de casamento está agendada para poder começar às 10 da manhã e vai terminar às 11 da manhã, por exemplo, 1 hora de cerimônia. Só que existem outros fatores que você não tem controle
que podem acontecer no dia, como por exemplo, você está lá esperando para... tá contando que a cerimônia de casamento vai começar às 10 e às vezes um padrinho lá, alguém que é importante para você, acaba não chegando a tempo, acaba acontecendo algum imprevisto e o padrinho acaba não chegando e está atrasado e está no trânsito, sei lá. Imagina o que pode acontecer, um carro de alguém quebra e tal, e aquela pessoa precisa participar da cerimônia de casamento e aquela pessoa não chega a tempo. E aí a banda está lá, tem o seu casamento que ela vai tocar e depois do seu casamento vai ter um outro, imagine. E a banda tá lá acelerando, fala, ó, precisa terminar logo e tal, precisa começar a cerimônia de casamento logo, porque a gente tem um outro evento para poder tocar no mesmo... Depois que a gente sair daqui, a gente vai tocar num outro evento. Ou ao contrário, imagine que a banda tá tocando num casamento lá antes do seu, e tá lá e a cerimônia de casamento atrase por qualquer motivo de força maior, que atrasos podem acontecer, atrasos acontecem, e é uma coisa que não está no nosso controle, não está assim, não está sobre... não é você que decide isso. Você se programa para que tudo aconteça perfeitamente. Mas se a banda tem tá tocando numa cerimônia de casamento antes da sua, e a cerimônia de casamento lá atrase por qualquer motivo, certamente essa banda vai se atrasar para tocar no seu casamento. Vai chegar mais tarde no seu casamento e tal. E aí, como é que faz? Você vai ficar sem músico, ou seu casamento vai atrasar durante muito tempo por causa que a banda não se programou, ou tem um outro evento no mesmo dia. Então, isso é um problema e é uma coisa que é irremediável. Você não vai ter o que fazer se a banda tiver de tocar em outra cerimônia de casamento no mesmo dia. Se acontece um imprevisto, se acontece de acontecer algum atraso e tal, o seu casamento está comprometido. A música da sua cerimônia de casamento está comprometido por causa da banda. Pode ser que no seu casamento ele precise sair mais cedo, porque ele vai ter uma outra cerimônia e é em um local distante do seu e tal, mas espera aí, aconteceu um imprevisto e a banda vai ter que ir embora? Como assim? Não tem como, não tem como. É uma coisa que você precisa analisar com cuidado, com muito carinho, porque pode acontecer esse problema no seu casamento. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar sem música na sua cerimônia de casamento, e os músicos, eles jamais podem te deixar na mão, porque ele tem uma cerimônia de casamento depois da sua, ou até porque ele tinha uma cerimônia de casamento antes da sua, e essa cerimônia de casamento acabou atrasando. De maneira nenhuma. Então, fique atento. Quando você for conversar com a banda, for na reunião com a banda e tal, você vai lá e pergunta, e aí, vai ter uma cerimônia de casamento somente a minha, que vocês vão tocar no dia, ou vocês têm outra cerimônia de casamento no dia? Isso precisa estar especificado, precisa estar bem explícito no contrato. A banda, ela tem que estar no local e ela precisa estar à sua disposição. Ainda que a banda precise te cobrar uma hora extra, caso a sua cerimônia de casamento atrase por qualquer motivo de força maior, ainda que ela precise te cobrar uma hora extra, é muito mais viável que ela te cobre essa hora extra do que ela precisar sair antes da sua cerimônia ter terminado. Ou então tocar as músicas muito rápido e tal, acelerar, ficar acelerando um casal porque precisa terminar logo a cerimônia de casamento. Não, isso aí é inadmissível. Nesse momento, no momento da sua cerimônia de casamento, no grande dia do seu casamento, o que você precisa é de paz. Precisa de estar com a mente tranquila, descansada, sabendo que todas as coisas vão acontecer assim como você imaginou, assim como você planejou. Então, fique atento. Se a banda tiver mais de um casamento para poder fazer no mesmo dia, pode ter certeza que é um possível problema que vai acontecer na sua cerimônia de casamento. Então, foge desse tipo de banda. Agora imagine que a banda passou em todos os critérios e tal, tudo que você pediu para que eles fizessem, eles fizeram e tal. Você passou as músicas, eles falaram que iam tocar a música, que vai tocar a música que você escolheu e tal, do jeitinho que você quer e tal. Maravilha! Aí você fechou com a banda, vai fechar com a banda e tal, e aí você vai perguntar para eles, beleza, vocês vão tocar as músicas que eu escolhi e tal, eu preciso ver a apresentação da banda, eu preciso ver a banda tocando uma prévia das músicas que eu escolhi, para ver como é que vai ficar e tal, para ver se vai ser realmente emocionante e tal. Eu preciso ver as músicas sendo tocadas e tal. Se você quer fechar com a banda, quer contratar a banda, e a banda te disser que eles não podem fazer uma apresentação no dia, aliás,
que eles não podem fazer uma apresentação antes da data da cerimônia de casamento, você está com um problema. Porque às vezes você viu a banda lá tocando uma música que eles apresentaram para você, só que às vezes essas músicas que eles estão apresentando para você não é a música que você quer que toque na sua cerimônia. E tal, aquela música lá ficou muito bonita, ficou muito legal, muito maravilhosa, só que você quer mesmo na realidade é que a música que você escolheu fique maravilhosa. Você quer que a música que você escolheu, que você pensou com cuidado, com carinho, você quer que essa música fique maravilhosa. E a banda vier e disser para você, olha, a gente não pode fazer uma apresentação das músicas para você, porque por isso, por aquilo, por N motivos, não tem como. A banda ela precisa te apresentar as músicas para você ver como as músicas que você escolheu tá saindo. Pode ser que a banda não precise tocar a música inteira para você ver e tal, para o casal ver. Não vou tocar a música inteira, vou tocar só a principal parte da música aqui para o noivo ter uma ideia, para a noiva ter uma ideia, para o casal ter uma ideia. Até aí tudo bem, até aí maravilha, beleza. O que não pode é você imaginar, olha, passei as músicas para a banda e tal, e eles vão tocar, e eu vi eles tocando outras músicas lá, eles tocam super bem, então não precisa nem eu me preocupar. No dia eles vão tocar as músicas e vai ficar maravilhoso, vai ficar certinho, vai ficar bonitinho. É um problema isso daí, é um problema porque você não sabe da realidade como eles tocam. Pode ser que eles tenham ensaiado aquelas músicas que eles tocam lá na apresentação, pode ser que eles ensaiem essas músicas e toquem essas músicas aí há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, sei lá quanto tempo eles estão tocando aquelas músicas lá. Então, uma coisa que você faz todos os dias, uma coisa que você faz sempre, você tá acostumado com aquilo e você vai fazer aquilo de olho fechado. Só que se é uma música nova, uma música que você passou para os caras e tal, para eles poderem tocar, pode ser que os caras, no ensaio, a música não ficou boa, pode ser que a música não está ficando do jeito que você imagina, não está ficando do jeito que você quer, e você está lá no dia do seu, está só aguardando, então vou só esperar o dia da minha cerimônia de casamento, que a música vai ficar bonita, que vai ficar legal, que vai ficar emocionante, e chega lá, às vezes a música não sai nada do que você imaginou. A música não tem nada a ver com o que você estava aguardando, o que você estava esperando, e você não tem o que resolver nesse momento mais. Se a banda está tocando a música errada, está tocando do jeito que você não está aguardando, você no dia do seu casamento me diz, o que você pode fazer? Você está vendo a banda tocar errado, mas você está de mãos atadas. E o que você pode fazer? Você não tem o que você falar, a música não era assim, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Naquele momento, é o momento de você entrar na sua cerimônia de casamento, é o momento da sua cerimônia de casamento acontecer. Não dá mais tempo de você ter que resolver esse problema. Então, para que isso não aconteça, você precisa de uma apresentação, precisa que a banda faça uma apresentação das músicas que você escolheu previamente. Não fique imaginando que a banda vai tocar e tal, vai ficar maravilhoso e você não precisa ver, porque eles já são profissionais e tal. Não existe isso. Você precisa ver a banda tocando antes. Se a banda te disser, não dá pra gente poder fazer uma apresentação para você antes, por isso e por aquilo, e ppp, e papapá, e não sei lá o que lá. Se a banda disser para você que não tem como fazer essa apresentação no dia, se a banda não disser para você que não tem como fazer essa apresentação previamente para que você veja como a música está saindo, foge dessa banda, esquece, não contrata essa banda, que você pode possivelmente ter um problema lá na frente. Pessoal, uma coisa que acontece todos os dias é você ver casal tendo um problema com banda e tal, porque eles encontram a banda na internet e tal, e entram em contato com eles e tal, com a banda e tal, e vê a banda tocando maravilhosamente bem na internet e tal, e na internet tudo tá uma maravilha e tal. E aí o que acontece? Quando eles entram em contato com essa banda, a banda ela vai dizer às vezes ela diz para o casal, olha, qual que é a data do casamento de vocês? Você vai falar a data, independente de qual seja a data, eles vão lá e te dizem, olha, só que nesse dia aí tem alguém que está possivelmente querendo fechar essa data aí, esse contrato. A gente tem um casal que provavelmente quer fechar esse dia e tal, e já nos procurou e querem casar nesse dia, quer contratar a banda nesse dia. E isso às vezes é totalmente verdade, isso aí é verdade, é possível de estar acontecendo, só que muitas das vezes
não tem nenhum contrato, não tem ninguém querendo contratar a banda naquele dia. E a banda fala pra você, olha, eu quero que você, para você poder fechar com a banda, se você gosta da banda, você acha a banda bonita tocando e tal, gostou, quer que a banda toque na sua cerimônia de casamento, você precisa fechar o mais rápido possível e tal, com a banda e tal. E para isso você precisa fazer um depósito, você precisa fazer um pagamento de X, de uma porcentagem X em cima desse valor, que é o valor que a gente vai ser contratado, a banda vai cobrar X, você tem que pagar um valor, uma porcentagem tal, para que a banda não feche o contrato com outro casal e tal. Se você quer mesmo contratar essa banda, você tem que fazer esse pagamento antecipado. E até aí, beleza. Se a banda quer tocar na sua cerimônia de casamento, você gostou do som deles, por que não contratar essa banda? Por que não fechar o contrato com a banda antes do outro casal e tal contratar? Se você gostou, às vezes os caras têm um preço legal e tal. Sei lá, você gostou da banda, quer fechar com a banda. Só que uma coisa que não pode acontecer em hipótese nenhuma é você, quando for contratar essa banda, quando for fechar, você fazer qualquer tipo de depósito e tal, fazer algum pagamento para essa banda, sem antes você ter um contrato assinado. Independente se você vai pagar somente uma porcentagem do valor, que seria o valor que vai tocar na sua cerimônia de casamento, independente de você pagar somente uma porcentagem desse valor, você precisa de uma garantia que a banda vai tocar no dia do seu casamento e que você deu aquele valor, que você pagou aquele valor e tal para a banda. Então você jamais pode dar nenhum valor para a banda, você não pode pagar nada para a banda, ainda que seja para poder fechar o contrato e tal. Se eles te disserem, olha, a outra banda vai fechar logo e tal, eles vão depositar o valor e tal, e quem depositar primeiro e tal, tá fechado. Se tem outra banda, se tem outro casal que quer fechar com eles e tal, e eles disserem para vocês, o outro casal vai pagar e tal, antecipadamente e tal. Independente se tem outro casal, se não tem, se tem 1000 casais querendo contratar eles para poder tocar, você não pode de maneira nenhuma pagar nenhum valor para a banda sem você receber um contrato assinado e tal, assinado por ambas as partes, da sua parte, pela parte da banda, que aquele contrato é a prova que o casal vai tocar na sua cerimônia de casamento e que você vai pagar o restante do valor ou que você já pagou o restante do valor. Você não pode fazer nenhum depósito, nenhuma transferência antes de você ter esse contrato em mãos, porque você pode ter um problema. A gente não sabe qual que é a índole da banda. Você não sabe se é uma banda de verdade, você não sabe se são estelionatários ali que estão... faz uma página no YouTube, no Facebook e tal, e procurando pessoas, procurando iscas para poder ganhar em cima de vocês. Pode ser que não sejam nem músicos, pode ser que seja somente uma mentira lá e tal. Eles pegam um vídeo de qualquer outra pessoa e postam lá dizendo que eles são uma banda de casamento e na realidade não são uma banda nada. Então você não pode fazer nenhum tipo de pagamento para você poder segurar a banda de maneira nenhuma. Tem que ser tudo bonitinho, preto no branco. A banda vai tocar no seu casamento, beleza, precisa de um contrato assinado, você deu X, você deu tantos por cento do valor, e nesse contrato você se compromete a pagar o restante do valor, e a banda se compromete a tocar no dia do seu casamento, do jeito que você quer, do jeito que vocês combinaram. Tem que ser tudo bonitinho, preto e no branco, para não ter problema. Se a banda não quiser, não falar, não tem como a gente fazer um contrato agora e tal, porque a outra banda vai, porque o outro casal vai vir e tal, e a gente tem que fechar com eles e não sei o que, não sei o que. Se a banda te propuser isso, foge, esquece, fala, não, tudo bem, já que vocês não querem assinar um contrato, não querem fazer um contrato comprovando que vocês vão tocar no dia do meu casamento, então beleza, eu procuro uma outra banda, pronto e acabou. Mas sem assinar contrato, você não pode pagar nada, não pode depositar nada para essa banda. Fique atento a isso. Agora, se você chegou lá no dia da apresentação da banda e tal, e você tá vendo a banda tocando e tal, e tá aquela maravilha, você vê aquela série de músicos, violino e tal, viola, e saxofone, piano e tal, você vê aquela banda enorme tocando lá e tal, tocando aquelas músicas maravilhosamente bem e tal, e puxa vida, no momento em que uma noiva está se preparando para uma cerimônia de casamento, qual é a noiva que não quer chegar lá e quer colocar uma banda enorme, maravilhosa, e tocando as músicas perfeitamente, tal, tocando as músicas lindo e tal?
Todas as noivas querem isso, todas as noivas querem a melhor banda, a melhor música, quer tudo o que seja mais importante, o que seja mais maravilhoso. Na cerimônia de casamento é normal isso, todo mundo quer isso, todas as noivas querem isso. Só que se você tem uma porcentagem do orçamento que você quer gastar com a banda, que você pode gastar com a banda, e você sabe, olha, com esse orçamento que eu tenho, com esse valor que eu tenho para poder gastar com a banda, eu vou contratar uma banda mais ou menos assim e tal, com tantos músicos e tal. Você tem em mente, você sabe mais ou menos o que você quer, e existe uma média mais ou menos de preço, você sabe mais ou menos quanto que essas bandas cobram para poder tocar na sua cerimônia de casamento, para tocar numa cerimônia de casamento e tal. Só que quando você chega lá e a banda eles fazem a apresentação com uma série de músicos e tal, e falam, olha, você precisa chegar lá, você precisa ter, você precisa ter um saxofonista. O saxofonista ele vai tocar essa música assim e tal, e fica muito mais bonito, fica muito mais legal. E você também precisa ter um cara que vai tocar um violino, e o rapaz do violino ele faz assim, ele faz assado, e é maravilhoso. Gente, quando você chega lá e você vê uma banda tocando e a liderança da banda, o líder da banda, começa a te apresentar e tal, diversos músicos e tal, para cada músico que está tocando ali, que você está fechando um contrato, está contratando aquele músico, cada músico que está entrando ali é um valor a mais que está entrando no seu orçamento para a banda. Imagine que você tenha um orçamento X e quando chega lá, a banda vai falar para você, olha, você precisa de colocar mais um saxofonista, você precisa colocar mais um outro músico, você precisa colocar mais isso, precisa colocar mais aquilo, e você tá pensando, pô, mas isso aqui quanto vai me custar? Aí você fala para eles, pô, mas isso daí vai me custar quanto? Não, nesse momento você não tem que pensar quanto vai te custar, você tem que pensar que o seu casamento é o dia mais importante da sua vida e tal. Saiba de uma coisa, quando você vai fechar com uma banda de casamento, que a banda fala, é casamento, e os caras tá sabendo, mano, os caras, eles querem ganhar músico, como qualquer outra pessoa, qualquer outro fornecedor da sua cerimônia de casamento, ou do seu casamento, eles querem, eles estão ali para poder vender, apesar deles serem músicos, eles também querem vender. Então, se você chega lá e começa a se empolgar e tal, e tá vendo aquele monte de músico tocando, e uma música maravilhosa e tal, ele vai falar assim, você precisa contratar esse músico, você precisa ter um saxofone, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, só que na sua cabecinha você tá lá, eu não posso estourar meu orçamento, eu não posso gastar mais, porque se eu estourar meu orçamento vai ser ruim e tal, por isso, aquilo, outro. Você tem um orçamento pré-definido do que você vai gastar. Se você chega lá e a banda começa a te oferecer um monte de coisa, e dizendo que uma coisa é eles até te oferecerem, mas outra coisa é eles chegarem e falar, você precisa ter e tal. Se o cara começa a falar para você que você precisa ter isso, precisa contratar esse outro músico, precisa contratar esse músico, você precisa contratar esse outro músico, daqui a pouco o seu orçamento vai estourar, e apesar de você ter uma música maravilhosa, ter bons músicos tocando e tal na sua cerimônia de casamento, se você tá com o orçamento estourado, aquela música maravilhosa que eles estão tocando ali, puxa vida, não vai te trazer a alegria que você imaginasse, não vai te trazer a alegria que você imaginou. No dia do seu casamento, você está lá pensando, puxa vida, mano, essa banda aqui, estourou meu orçamento, e agora? Às vezes você tira dinheiro de onde não tem para você poder contratar uma banda que para você já estourou o seu orçamento e tal, mas você está contratando aquele pessoal simplesmente pela emoção e do momento. E olha, e quando a gente está emocionado, quando a gente deixa de lado a razão, quando a gente vai pela nossa emoção, às vezes a gente faz besteira, às vezes a gente gasta mais do que a gente poderia estar gastando com a banda, ou a gente gasta mais do que a gente poderia estar gastando com a decoração, ou com qualquer outra coisa da cerimônia de casamento, ou com qualquer outra coisa da nossa vida. Às vezes você vai no shopping e tal, e você vai simplesmente para passear, porque você tem, olha, esse mês aqui eu não posso gastar com isso e tal, eu estou com o orçamento meio estourado, mas você chega lá e tal, no shopping, e você vê uma blusinha e tal, você vê qualquer coisa que te chame a atenção e tal, e quando você vê lá na loja maravilhosa, e você fala assim, puxa vida, mas é muito bonito, mas eu tô com o orçamento estourado, aí vai ser aquela briga lá, né, na sua mente e tal. Não, você não pode gastar porque você tá com o orçamento estourado e tal. Mas eu acho tão lindo e tal. Quando você deixa a emoção tomar a frente, tomar a direção, você acaba fazendo besteira. E você, no momento,
você faz e tal, e puxa vida. E a alegria naquele momento é maravilhosa. A alegria naquele momento é maravilhosa. Você fala, mano, eu fiz uma ótima escolha e tal, mas só que daqui a pouco, quando você parar para botar a mão na consciência e pensar, falar assim, meu, eu não devia ter comprado aquilo que eu comprei no shopping. Então na banda, eu não devia ter contratado aquela banda enorme com aquele monte de músico, e agora eu já assinei o contrato e tal, e aquilo que era para poder ser um momento de alegria e ser um negócio que tipo se viesse te trazer muita felicidade, acaba te trazendo tristeza, acaba te trazendo um sentimento que não era o sentimento que você está aguardando para aquele momento, porque você acabou estourando o seu orçamento. Às vezes você está tirando dinheiro de uma coisa que você não podia estar tirando e tal. Aí você vai fazer o quê? Vai parcelar, vai passar no cartão de crédito e tal, isso, aquilo, outro. E é ruim, às vezes você está fazendo um casamento, uma cerimônia de casamento, se enchendo de dívida, se enchendo de problema, e o que era para ser maravilhoso acaba não sendo, porque existe vida depois do casamento. Não é só aquele momento e tal, até o dia do casamento. Depois dali tem uma vida que segue e tal. Se você está entrando num casamento e tal, depois do dia do seu casamento você está cheio de dívida, cheio de problema e tal, cheio de conta para você poder pagar e tal, às vezes aquilo vai te trazer uma tristeza, porque você agiu por impulso. Então, se a banda começar a te empurrar um monte de coisa, seja categórico. Se a banda quer te empurrar um monte de músico, olha, contrata esse músico, contrata esse, contrata aquele outro. Não, você precisa ser categórico. Olha, eu estou aqui, meu orçamento é X, eu não posso fugir do meu orçamento. Se você quiser colocar um músico a mais para mim dentro do meu orçamento, dentro do que eu posso pagar, maravilha. Agora, se não dá para colocar um músico a mais e eu não posso pagar, então simplesmente eu não vou contratar esse músico, eu não vou colocar esse músico a mais para poder tocar. Nesse momento você precisa ser racional. Não pode deixar a emoção te levar. Você não pode deixar a vida te levar, porque lá na frente você vai ter que arcar com as consequências e com a dívida que você está assumindo, por causa que você, ao invés de agir com a razão, você acabou agindo com a emoção. Olha, muitas vezes os casais eles decidem escolher uma banda para tocar na cerimônia de casamento antes mesmo deles escolherem o tipo de música. Eles querem fechar com a banda, talvez eles foram em algum casamento, foram em alguma cerimônia e tal, ouviram o vídeo dessa banda tocando na internet e tal, e gostou do som da banda, gostaram da sonoridade da banda, e decidem escolher essa banda para tocar no dia do casamento e tal. E só que quando você vai escolher a banda, antes de você escolher o tipo de banda que você quer que toque na sua cerimônia, você precisa primeiro escolher o tipo de música que você quer. Porque se você escolhe um tipo de música diferente do que a banda toca e tal, e você chega lá, imagine que você goste de música clássica. As músicas que você quer que toque na sua cerimônia de casamento são músicas clássicas, que tem aquela sonoridade e tal, aquela ideia de violino, de viola, de trompete e tal, aquele tipo de coisa e tal. E as músicas que você gosta são essas. Mas você foi num casamento, ou você viu essa banda tocando em algum local e tal, ou na internet, ou num casamento mesmo, você viu essa banda tocando lá e tal, e gostou do que eles estavam tocando no dia, e decidiu fechar com a banda. E você fala, ó, as músicas que eu quero tocar são essas e tal. E você decidiu fechar com a banda. Só que se você fechar com a banda antes de você escolher as músicas, pode ser que no dia da cerimônia de casamento, pode ser que você está escolhendo a banda errada para tocar as músicas que você escolheu. Pode ser que a banda que você está escolhendo lá e tal, que você está contratando, eles têm lá uma formação popular e tal, baixo, teclado, guitarra e bateria. E as músicas que você quer tocar na sua cerimônia de casamento são músicas clássicas e tal, que são tipo totalmente diferentes, são músicos diferentes, são instrumentos diferentes e tal. E você vai ver a banda, tipo assim, ela não vai tocar, ela não tem os mesmos não tem os instrumentos certos para tocar aquela música. Mas você acaba contratando essa banda, porque você não pensou, imaginei, eu acho que essa banda é legal, que eles tocam bonito. Só que a banda toca bonito, a música que você viu eles tocando, talvez essa música que eles estão tocando legal é a música que aquele casal, ou aquela música que você viu eles tocando na internet. Às vezes as músicas que você quer que eles toquem não tem nada a ver com as que eles estão tocando no dia. E aí você erra em contratar essa banda antes mesmo de você saber se eles vão tocar a música que você quer, que você escolheu, do jeito certo, do jeito que tem que ser.
E você não pode contratar uma banda antes de você ver o tipo, antes de você escolher o tipo de música que você quer. Primeiro você escolhe o tipo de música, para depois sim você chegar lá e falar, olha, agora eu vou contratar a banda e tal. Eu gosto de música clássica, então eu vou procurar uma banda clássica que toque esse tipo de música que eu gosto e tal. Você gosta de música clássica? Você escolheu a música clássica? Então, depois que você escolheu, está com o seu repertório pronto, com o seu setlist pronto, você vai chegar e vai falar, olha, agora então eu vou procurar uma banda clássica que toque essas músicas que eu escolhi, as músicas que eu mais gosto. Porque senão o som que a banda vai tocar vai ser totalmente diferente do que você está imaginando. Você está imaginando que a banda vai tocar uma música clássica lá e tal, e você contratou uma banda pop. Quando a banda for tocar, fala assim, pô, mano, não era isso que eu estava guardando e tal, não era isso que eu estava imaginando. E você vai deixar isso acontecer, vai esperar acontecer isso e falar, pô, mano, mas eu já contratei vocês, mas eu quero que vocês toquem essa música e vocês não vão tocar. E a banda vai falar, pô, mano, mas a gente não toca esse tipo de música. Você precisa contratar uma banda que tenha esse tipo de música, que tenha esses músicos, que tenha esses instrumentos para poder tocar a música que você escolheu. Por isso que você tem que ficar atento. Primeiro você escolhe a música que você quer, o tipo de música, para só depois você escolher a banda, para você não escolher uma banda com a formação errada. Escolher a banda com a formação errada não tem como, porque a banda não vai conseguir tocar, ou não vai tocar a música do jeito que, ou não vai tocar do jeito que a música é, do jeito que a música tem que ser, a música que você escolheu. Vai tocar a música de uma maneira que não vai ficar legal e que não vai te agradar. Então, é melhor que você primeiro escolha o tipo de música, para depois você escolher o tipo de banda. Não escolha a banda antes de você escolher a música, porque senão você pode... Pessoal, uma coisa que é muito comum acontecer também é um casal, eles querem encontrar uma banda, quer fechar com uma banda e tal, quer contratar a banda para tocar na cerimônia de casamento e esse casal, tipo, fez um orçamento, às vezes eles têm lá um valor estipulado, X, para poder contratar a banda. Imagine que você tenha um valor lá para contratar a banda e quando você liga para a banda, liga para a primeira banda e tal, e você fala com eles e tem uma reunião com eles e tal, vê a banda tocando e tal e acha maravilhosa, a banda toca legal, toca do jeito que você quis, vai tocar as músicas que você escolheu, vai fazer uma segunda apresentação das músicas que você escolheu antes do dia do casamento e tal, tudo maravilhoso. Só que daí você vai lá e fecha diretamente com a banda. Não, beleza, é isso mesmo, eu gostei e tal, e maravilha, maravilha, é isso mesmo que eu quero, vou fechar o contrato com a banda. Às vezes você consegue contratar uma banda que tipo supera as suas expectativas, e é isso mesmo que você queria, tá dentro do orçamento que você imaginou, só que uma coisa que não pode acontecer é você fechar o contrato, assinar o contrato com a primeira banda que você vê. Ou isso aí serve para a banda, mas serve para qualquer fornecedor da sua cerimônia de casamento. Qualquer fornecedor do seu casamento, você não pode fechar com o primeiro. Você precisa pelo menos ter 3 orçamentos de bandas diferentes. Se você quer contratar uma banda, você precisa ver pelo menos 3 bandas tocando. Precisa ver a banda tocando, se ela toca do jeito certo, se toca bonitinho e tal. Você precisa de 3 orçamentos. Se você está escolhendo uma banda pop lá, uma banda com a formação de baixo, teclado, guitarra e bateria, você vai precisar de 3 orçamentos. Seria bom que você fizesse 3 orçamentos com 3 bandas diferentes, 3 bandas distintas. Porque você vai ver a banda tocando, pode ser que você, no momento, no calor da emoção, você feche com aquela banda e depois você falar, puxa vida, acaba encontrando uma outra banda que às vezes cobra mais barato, ou então você acaba encontrando uma banda que tem mais músicos por o mesmo preço que você contratou aquela outra, ou então você acaba encontrando uma outra banda que tipo, toque as músicas muito melhores, muito mais bonitas do que a banda que você escolheu e tal. Tipo, porque você não se deu o trabalho tipo, de aguardar, de fazer 3 orçamentos, de ver 3 bandas tocando, de conversar com pessoas diferentes, de perguntar para outras pessoas que se casaram. Então, você vai simplesmente, de uma vez, escolhe a banda e já era, pronto, acabou, e assinou o contrato e tal, e lá na frente você pode falar, puxa vida, essa banda aqui não era do jeito que eu imaginava, eu acabei contratando, mas existem bandas mais baratas, ou existem bandas que têm músicos que tocam melhor. Então, tipo assim, é uma série de fatores que pode influenciar
na hora da escolha, na hora de você escolher a banda para tocar na sua cerimônia. Então, você não pode fechar diretamente com a primeira banda. Pare, pense, pondere, procure as bandas com muito tempo de antecedência para que você possa ter o tempo de pensar, de ver direitinho, de pesquisar com eles, se eles podem colocar um músico a mais. Olha, eu posso investir X e tal. Você consegue colocar, dentre os músicos e tal, você consegue colocar um músico a mais, consegue colocar um instrumento diferente, aqui um instrumento a mais que possa tocar uma música que eu escolhi e tal. Se você fecha com a primeira banda, se você fecha com a primeira banda, você não tem tempo de você ver essas coisas. Até porque se você diz para as bandas que você está fazendo orçamentos e tal, a banda vai fazer o possível para poder vai fazer o possível para poder te oferecer o melhor preço e te oferecer melhores músicos e tal tocando. Porque na realidade a banda ela quer pegar o serviço, ela quer tocar no seu casamento. A intenção dela é tocar no seu casamento. Então, se você não fecha com a primeira e além disso você diz para as 3 bandas que você está fazendo orçamento, olha, eu estou fazendo 3 orçamentos e tal, e a banda que melhor tocar, a banda que para mim for mais legal, eu vou contratar a banda. Não é que você não está dando valor para a banda. Você não vai dizer para a banda, olha, se você fizer mais barato eu toco. Não, até porque isso aí é antiético você dizer para a banda, olha, quem tocar mais barato eu vou contratar e tal. Não é bem assim. E nem tudo é valor, né? Nem tudo é preço. Se você vai pelo preço, pode ser que você acaba se dando mal. Mas pode ser que no mesmo preço, no mesmo valor que você está pagando para uma banda, lá na frente, ou se você fizer uma outra cotação com a outra banda, você consiga mais músicos tocando por um valor um pouco melhor, ou até mesmo músicos que tocam muito melhor do que aquela primeira banda que você talvez fecharia sem você ter feito 3 orçamentos prévios, entendeu? Então essa é uma coisa a se pensar. Faça 3 orçamentos antes de você assinar o contrato com qualquer banda, tá certo? Agora, se você quer contratar músicos para tocar na sua cerimônia de casamento, uma coisa que eu quero te falar você precisa contratar bons músicos. Você não pode contratar qualquer tipo de músico, não pode escolher lá uma pessoa que diz para você, olha, se você quiser eu toco na sua cerimônia de casamento, ou então você vai lá e escolhe uma pessoa que o primo do cunhado do meu genro disse, sei lá, olha, fulano ali toca, porque você não pede para ele tocar na sua cerimônia de casamento. Às vezes ele toca até mais barato, ele vai cobrar mais barato do que uma banda poderia estar cobrando e tal. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade de você ter uma pessoa que cobre um pouco mais barato e tal. Para você vai ser maravilhoso se você tiver um músico lá tocando, que acabe tocando mais barato, que toque bem, que acabe cobrando mais barato do que uma banda convencional cobra e tal, porque uma banda convencional ela tem os custos fixos deles e tal, que isso não vem ao caso no momento. Mas para você seria muito melhor. Porém, você tem que tomar cuidado com o músico que você está contratando. Às vezes você está colocando uma pessoa para tocar lá e a pessoa não entende nada de cerimônia de casamento, não sabe os possíveis problemas que podem acontecer e tal. Ele não entende que numa cerimônia de casamento, por exemplo, a música precisa começar e tal. E imagine que seja uma entrada de uma criança. A música precisa começar a introdução rapidinho, daí já vai para a parte mais importante da música, o refrão da música, por exemplo, porque se é uma criança que está entrando no recinto, tipo, uma criança entra muito mais rápido, tal, carregando uma plaquinha, carregando alguma coisa assim, ou um porta-aliança, ela entra muito mais rápido. Se alguém que não está contextualizado com cerimônia de casamento, que é um músico que não toca em cerimônia de casamento e ele não sabe disso, ele vai começar a fazer a introdução da música, às vezes a introdução é muito grande, antes da música, a introdução acabar, a criança já entrou, e tipo assim, você está contratando o cara, porque você quer que ele toque, você quer que a criança entre, você quer que o convidado de honra entre ao som daquela música, não ao som daquela introdução, tem noção? Outra coisa que pode acontecer é o músico estar lá tocando a música e quando o convidado de honra está entrando e tal, o cara entrou até o final e tal, quando ele chegou no local onde ele precisava chegar e tal, ali na frente, ali junto dos padrinhos, sei lá, e o músico tipo para a música de uma vez.
E isso é uma coisa que não pode acontecer. O volume ali tem que ser gradativo. O convidado entrou e a música ainda está naquele determinado ponto, ele precisa ir reduzindo o volume da música gradativamente para ficar bonito, para ficar elegante, para não chegar lá na frente e fazer igual no Jô Soares. 1, 2, 3 e... Não, não pode. Ele não pode tocar desse jeito. Então são algumas coisas que você precisa ver e tal. O cara que está ali tocando, o músico que está ali tocando, aquela banda que está tocando, ela precisa saber como é que funciona uma cerimônia de casamento. Não é simplesmente tocar, é totalmente diferente você tocar em qualquer local, em uma banda, tocar, fazer shows, fazer uma série de coisas, para tocar em cerimônia de casamento. Você não pode contratar qualquer tipo de pessoa. Você precisa colocar uma pessoa que saiba fazer. Às vezes o cara tem a maior boa vontade do mundo, quer fazer do jeito certo, quer te ajudar, quer te cobrar um valor mais, vai te cobrar um valor mais baixo para isso e tal, mas às vezes a pessoa não sabe fazer, às vezes o músico não está contextualizado, ele não sabe qual que é a ideia e tal, como é que funciona uma cerimônia de casamento. Ele não entende que ele precisa seguir um set list, um cronograma, com a ordem das músicas e determinado padrinho, vai entrar tal padrinho com tal música, vai entrar tal convidado de honra com tal música. Às vezes o cara não tem esse cuidado, ele não sabe como funciona. Então, você não pode contratar uma pessoa que não saiba como acontece, como uma cerimônia de casamento realmente acontece na prática, de verdade. Então, tome cuidado na hora de contratar um músico para tocar na sua cerimônia de casamento. Às vezes, o cara ele tem toda a boa vontade, quer fazer uma boa música, mas ele não sabe como que funciona uma cerimônia de casamento, ele não tem ideia. Então, por isso que você precisa contratar alguém que sabe fazer, alguém que já tocou. Eu não estou dizendo que você tem que contratar uma banda e tal, que tem aquela banda enorme, com uma série de músicos e tal. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que você tem que contratar alguém que saiba o que está fazendo, que seja maleável, que entenda como é que funciona e tal, uma cerimônia de casamento, para que o momento que era para ser bonito, a música que era para poder ficar legal, acabe não ficando feia, acabe não ficando do jeito que você não imaginou. Que você não tinha imaginado, acabe não ficando do jeito que você não tenha imaginado, e aquilo vai ser um choque muito grande para você. Então fique atento a isso. Você precisa contratar para tocar na sua cerimônia de casamento alguém que saiba fazer. O seu casamento, não é um teste. Não dá para o cara testar ou aprender na sua cerimônia de casamento. Não, ele precisa estar consciente do que ele vai fazer, para que, o seu casamento, a sua cerimônia, seja do jeito que você sempre sonhou, do jeito que você sempre quis. Não dá para você ser cobaia de ninguém. O seu casamento ser um teste onde alguém vai aprender. Não, o seu casamento precisa ser maravilhoso, do jeito que você sempre quis e do jeito que você sempre sonhou. Pessoal, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado, que essas dicas, que você possa colocar essas dicas em prática e você escolher uma boa banda para tocar na sua cerimônia de casamento. Tem banda para todo tipo de gosto, todo tipo de bolso e tal, mas você precisa escolher a banda que mais se adequa, que mais é importante para você. Não dá para você escolher qualquer tipo de banda. O momento do seu casamento é um momento muito maravilhoso. A banda ela precisa estar ali para poder abrilhantar aquele momento. A música da sua cerimônia de casamento precisa brilhantar. E quem vai fazer a música, se vai ser essa banda, então a banda tem que estar ali para te ajudar, para transformar aquele momento memorável. E não para poder te trazer um problema que você, infelizmente, não vai esquecer nunca mais. Porque se acontece um problema no dia da sua cerimônia de casamento, aquilo vai estar na sua mente para sempre. Vai estar sempre martelando. Todas as vezes que você lembrar, você vai falar, puxa vida, a banda fez assim, assim, assado, e não era para ter acontecido isso e tal. Então, para que isso não aconteça, escolha com carinho, escolha com cuidado, tome cuidado com a banda que você vai escolher para tocar na sua cerimônia de casamento. Pessoal, e assim eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha te ajudado, e até o próximo vídeo, e tchau, um abraço.